Estão me ouvindo bem? Bom, vamos lá? Bom, eu sou da engenharia, acho que a maior parte dos colegas aqui me conhece. O que nós vamos tratar aqui hoje é sobre que o Rodolfo me convidou aqui, né? Para falar um pouco aí sobre essa... Como é que faz? E como é que faz aqui? Aí, tá certo. Para falar sobre um problema bastante comum que a gente está vivendo hoje, né? Que acho que é o maior desafio que nós temos hoje, que é a escassez de mão de obra na construção. Tá? Bom, primeiro vamos falar um pouquinho então dessa realidade que nós estamos vivendo hoje, que acho que indiscutível, todos concordam, né? São várias pesquisas que mostram isso, mais de 30% das empresas consultadas falam da dificuldade da mão de obra. Eu acho que esse número é bem maior que 30%, eu acho que não tem ninguém aqui que não esteja vivendo esse problema na construção, né? E eu não falo somente das construtoras, acho que as empresas de projeto, as empresas de engenharia, as empresas de gerenciamento, todas elas, as incorporadoras, estão vivendo esse problema, né? É uma realidade. Entre 2010 e 2024, nós tivemos, de fato, uma redução na mão de obra da indústria, né? Enquanto que houve um crescimento no PIB da nossa indústria. Então, é o que nós estamos vivendo. A gente sabe disso, né? Os colegas aqui vão palestrar e vão todos mostrar. Todo o nosso segmento está crescendo, a gente está construindo mais, a gente está tendo mais obras ao longo dos anos. Mas a nossa mão de obra que faz essa execução, ela está diminuindo. Tudo isso é real, né? A gente já enfrenta essas dificuldades, né? Traduzidas no reflexo, aumento de preço de serviço, atraso, retrabalho por falta de qualidade. Isso, acredito que todos também estão vivendo, né? Eu coloquei essa frase só para lembrar que em 2007 nós tivemos um apagão de mão de obra também, né? Foi quando vieram os IPOs das incorporadoras e houve um boom de construção. A gente, de repente, em questão de 1 ou 2 anos, tinha, sei lá, inúmeras vezes mais obras do que nós tínhamos naqueles anos anteriores. E houve um apagão de mão de obra. Eu lembro naquela época da gente estar pagando luvas para trazer engenheiro. Era uma loucura, né? E era um mercado muito diferente, porque faltava tudo menos dinheiro. A gente tinha que fazer. Mas hoje é diferente. O que a gente viveu naquela época, em comum, é a febre, mas a doença é outra. Hoje nós temos um problema sistêmico de falta de mão de obra. Ou seja, daqui para frente é assim. Alguns números aí do envelhecimento, né? Bom, em 2001, idade média do segmento eram 37 anos, construção civil. Em 2004, 36 anos, não mudou muito. Em 2013, a idade média, aí 12 anos depois, começou um pouquinho só maior, 38 anos. Em 2016, igual. Só que em 2024 aí deu um salto. A idade média pulou para 41 anos. E não são, aquilo que eu falei, não são somente os operários, né? Nós estamos falando também, por exemplo, mestre de obra. Idade média hoje, 45 anos. Engenheiros. Idade média de engenheiro. A gente vê também um apagão na formação de engenheiros. Não existe interesse dos jovens em se formar em engenharia. Bom, são várias as causas, né? Eu comecei também, até por conta dessa oportunidade de bater um papo com vocês, comecei a dar uma pesquisada. Então, uma primeira coisa que já está no feeling da gente, mas aí as pesquisas demonstram, houve uma inversão no fluxo migratório, né? Ou seja, até 1980 a gente tinha muita gente do norte e do nordeste vindo para o sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Em 90 isso começou a diminuir, no ano 2000 já estava equalizando, e aí a partir desse ano
esses estados, por exemplo, Ceará, Paraíba, Sergipe e Rio Grande do Norte, passaram a receber mais migrantes do que exportando. Né? Isso é tão verdade. A gente, em 2023, na PN, a gente decidiu começar a fazer obras de infraestrutura. Não para o mercado público, a gente não trabalha com o mercado público, mas como houve, então, a presença do mercado privado em infraestrutura, a gente achou que fazia sentido a gente começar a fazer. E passamos, então, a fazer, como tivemos essa oportunidade, e hoje estamos fazendo obras. Então, fizemos uma obra, acabamos de entregar, né? Piauí, Ceará, norte de Minas Gerais, interior da Bahia. Nós contratamos, de 2023 até hoje, aproximadamente 5 mil funcionários, eu estou falando em CLT, né? Operários, sem nenhuma dificuldade. A gente mobiliza obras lá, com 800, com 1.000 funcionários alojados, em questão de 4 meses, com zero dificuldade. A gente tem essa mão de obra lá no Nordeste. E são pessoas que estão lá, não é que eles têm aquele comprometimento, tem aqui a profissão dele, né? Ele vai, faz a tua obra, acabou a obra, ele volta para a casa dele, depois ele vem para uma outra obra, mas você não tem dificuldade. E quando a gente começou a discutir, fazer obra de infraestrutura, que era mão de obra intensiva, no nosso mapa de risco, a falta de mão de obra estava na primeira lista. E a gente achava que a gente não só ia não ter mão de obra, como a gente ia concorrer com o Bolsa Família. Assim, por que o cara vai trabalhar comigo se existe Bolsa Família? E nenhuma dessas duas pontos aí se confirmou, na verdade. É um pessoal bem trabalhador, bem comprometido com o trabalho, os que estão lá com a gente. E o Bolsa Família nunca deixou de ser um empecilho. Nunca foi um empecilho para nós. Talvez, não sei, talvez eles não tenham, talvez não sejam casados formalmente, a mulher tem, a família tem, eu não sei como é que funciona isso. Mas não foi para nós uma dificuldade. Agora, essas pessoas não estão aqui, né? E a gente está falando de obras aqui no Sudeste, agora em São Paulo até, né? Há uma falta de interesse dos jovens na construção. Isso, e não estou falando somente da classe menos favorecida, estou falando de todos, tá? E aí, também pesquisando, a gente vê o esforço físico exigido pela profissão é uma causa. As condições de trabalho são muito menos flexíveis. Não tem home office para quem trabalha em obra, né? E tem que trabalhar de sábado ainda. Mais essa, né? O salário de entrada é pequeno e isso me assustou quando eu vi. Tem preconceito social. O sujeito que fala lá no nosso operário mais básico, e fala para a comunidade ou entre os amigos que ele é trabalhador da construção, ele não tem o mesmo valor, a mesma imagem do que o sujeito que diz que ele é um profissional liberal que trabalha com iFood. Então o cara que trabalha com construção é ruim para ele. Então, além de ter um salário que basicamente é o mesmo, talvez até menos, não tem flexibilidade e esforço físico, ele ainda tem essa visão de que socialmente não é bacana trabalhar na construção. E aí a gente tem um problemaço, né, quando a gente vê isso aqui. Quando a gente fala da indústria da construção, até aqui em São Paulo em especial, e de modo geral na indústria da construção, que atua para o mercado imobiliário, não na infraestrutura, a gente trabalha com empresas terceirizadas. Lógico que quando você pega as grandes indústrias de construção que conseguem ter repetição, eles começam a ter alguma mão de obra. A gente mesmo fez um ensaio, a gente montou uma pequena instaladora, né? Mas para pequenas obras, e a gente já viu também na nossa praia, a gente montou um grupo de mão de obra civil, mas também é meio complicado. Mas se você tem talvez uma repetição, um produto que é sempre o mesmo, talvez você consiga realmente ter então uma indústria. Mas de modo geral não é assim que acontece. Cada projeto é um projeto, uma localização diferente, tudo especial, né? A gente estava conversando um pouquinho sobre isso, né? Então a gente acaba, para se adaptar a essa situação como indústria, a não ter mão de obra. Porque esse ano eu tenho muita produção, ano que vem eu tenho menos. Então a gente fica nesse vai e vem, a gente vai trabalhar sempre com terceiros, e a gente desenvolveu o mercado de terceiros. Então essas pessoas que
estão faltando no mercado e que a gente quer motivar e a gente quer incentivar, não são nossos funcionários. A gente não tem controle sobre isso. A gente não pode chegar e falar assim, vou criar um plano de carreira. Para quê? Sim, o sujeito não vai funcionar. O terceiro. Mas a gente não está imobilizado, né, como indústria. E também eu comecei a dar uma pesquisada em tudo que nós fizemos, desde 2005, né, os últimos 20 anos. Né, porque quando a gente começou, antes de 2005, a gente já estava percebendo que as coisas não iam caminhar bem no futuro. Mas a gente tinha solução, né? Então, talvez ficamos acomodados, não sei. Como indústria, estou dizendo. Não estou falando da construtora, né? Estou falando da indústria. Mas muitas coisas foram feitas. Entre 2005 e 2008, começou a ter campanhas nas entidades, né, alertando sobre o envelhecimento da mão de obra, já começava. O início de programas básicos, parcerias pontuais com escolas técnicas para divulgação. Entre 2009 e 2012, expansão, e aí teve aquele programa Minha Casa Minha Vida que veio forte. Então, teve implantação de canteiros de escola, migração, teve uma migração nordestina intensificada para as obras, apesar de que não renovava o perfil etário. Entre 2013 e 2015, crise, nós tivemos uma crise na construção, e evasão. Né? Então, a recessão reduziu as obras e os investimentos, início de projetos de aproximação, os jovens fugindo da nossa indústria, continuavam fugindo. 16 a 18, avanço de sistemas construtivos, nós conhecemos todo mundo aqui já experimentou, acredito eu, algum sistema construtivo, né? Diferente, como o drywall pré-fabricado, vendaria estrutural, criação de programas de valorização, incentivo à educação profissional. Bom, aí veio a pandemia, né? O Covid, nós temos uma mão de obra envelhecida. O Covid tirou as pessoas de mais idade das obras. Também teve isso. A gente acabou tendo que aposentar muita gente, pessoas que nem voltaram mais, né, para o trabalho. Nós temos hoje mestre com 70 anos. Mas eu não tenho nenhuma pessoa que eu esteja enxergando como mestre que está com 25 ou 30 anos que eu esteja falando, bom, esse cara vai ser um mestre no futuro. Curso online, 21, 22. Pautas de inclusão, né? Criação de programas trainee, benefícios adicionais para os jovens, inovação e produtividade, adoção criada do BIM, DIN, mecanização, parcerias estruturadas com escolas, startups. A gente mesmo, né, tomou a iniciativa de criar um instituto de qualificação, treinamento. A gente criou lá em Minas, por conta nós estamos com 2 grandes obras no norte de Minas, a gente criou um grupo de trabalho e está junto com a universidade lá, fazendo qualificação de mulheres para trabalhar, isso em obras de energia renovável, né? Treinando desde atuação em campo até na situação na área administrativa e tudo mais. Então estamos lá com um trabalho com 280 mulheres, né? Bom, apesar de tudo isso, né, o que a gente viu, né, é que a gente não conseguiu reverter esse fluxo e não conseguiu reverter o envelhecimento. Então, assim, não é falta de tentar, né? Não é falta de iniciativa, não é falta de fazer algo a respeito. Estamos fazendo nos últimos 20 anos, mas estamos sendo vencidos pela realidade. E esse é o cenário. Temos um crescimento de demanda, com muitas obras imobiliárias e muitas obras de infraestrutura. Está muito aquém do que poderia estar. Né? Nós estamos com uma taxa louca, né? de taxa Selic absurda. Nós estamos com taxação em muitos segmentos que a gente vê não tendo incentivo de investimento. Então, o que poderia estar sendo investido em termos de infraestrutura, que eu vejo lá do outro lado, está muito aquém do que poderia estar sendo investido. E também, com essa taxa, não há investimento que tenha retorno.
Há uma migração da mão de obra na construção para outras profissões, é uma realidade, é um cenário. A gente pode minimizar, a gente pode fazer programas para tentar minimizar, mas nós não vamos conseguir reverter isso. Dificilmente conseguiríamos reverter, tá? O envelhecimento da mão de obra está aí. Nós não temos renovação na velocidade que a gente precisa. Bom, nós temos essa migração do Sudeste para o Norte e Nordeste. Isso dificulta ainda mais, né, suprir a demanda, porque a nossa indústria depende de mão de obra intensiva. Nós temos uma cadeia de produção fragmentada, ou seja, nós, construtores, agora estou falando para vocês como construtor, a mão de obra não é nossa, né? A mão de obra é de terceiros. Então a gente tem que tentar convencê-los a trabalhar com nós, tem que convencê-los a qualificar, a contratar mais gente, mas eu tenho conversado bastante com eles, né? Estava batendo papo com os colegas, falando com os grandes fornecedores de mão de obra, eles não têm interesse em crescer de mão de obra, eles estão aí. E eu não acho que eles têm muito interesse, ou pelo menos recursos, para investir em aumento de produtividade, mudança na tecnologia, né? E a produtividade, a gente sabe, não cresceu nos últimos 20 anos, tá? Eu digo o seguinte, a falta de mão de obra hoje é a febre que a gente sente. Atacar diretamente a falta de mão de obra é uma necessidade, né? Se o paciente está com febre, nós temos que baixar a febre dele para depois tratar a doença, né? E é o que nós estamos fazendo. 20 anos de trabalho. Mas isso não ataca a causa do problema. E a causa do problema é a produtividade. Entre 95 e 2002, a produtividade, em média, diminuiu 0,62% ao ano. Se a gente for analisar por pessoa, caiu 1%, né? Que é o valor agregado que produz por número de pessoas ocupadas. Tá? Isso significa o seguinte: se eu preciso construir, da mesma forma que eu construía, então considerar que não cresceu e ficou igual, há 20 anos, a mesma quantidade de metros quadrados de construção, eu preciso basicamente da mesma quantidade de gente. Comparações aí internacionais, né? A propriedade da construção civil brasileira era 20% da propriedade do setor nos Estados Unidos. Entre 2003 e 2013, isso aqui é de modo geral, né? Em 10 anos, enquanto a produtividade chinesa cresceu 108%, eu estou falando de todas as indústrias, a do Brasil aumentou 20%, e esses números mostram o quê? Né? No caso da construção civil, nós somos muito menos eficientes do que a indústria em outros lugares do mundo. Tá? E a indústria tradicional, ela é muito mais mecanizada, então ela consegue aumentar a sua produtividade, enquanto nós não, porque a nossa indústria é muito manual. Tá? Então eu fiz ali, levantei alguns números, né? Então os dados da China não são muito, as fontes não são muito claras, mas o que a gente consegue ver aí é 68 mil dólares produzido por trabalhador ano, nos Estados Unidos 120, na Espanha 55, Portugal 50, Brasil 12.500 dólares por trabalhador ano. Tá? Nós não temos evolução da produtividade na nossa indústria. Né? Uma realidade dessa forma, o aumento de produção continua tendo uma relação direta com o aumento de gente. Eu preciso de mais produção, eu preciso de mais gente. Tá? Todas as medidas possíveis de atração de jovens, de profissionais, qualificação, retenção, nós estamos fazendo, os sindicatos estão fazendo, as entidades estão fazendo, o governo está fazendo, mas a gente constata que não está surtindo o efeito que é preciso. Né? Então, com a tecnologia atual, nós estamos fazendo o que é possível, mas nós vamos ter que mudar a nossa forma de pensar em como fazer. Né? E aí a gente vê aí a comparação do PIB da produção com a produtividade, que é a produção por plano. Então, assim, nós temos gente, na verdade, aumentou o efetivo de pessoas na construção, senão a gente não estaria produzindo o que nós estamos produzindo, porque a produtividade não subiu. E aí, quando a gente começa a olhar, mas o que nós estamos falando em termos de tecnologia, né?
tudo que a gente já conhece. Então, por exemplo, na pré-fabricação, ampliação de utilização de estruturas e módulos pré-moldados, a gente vai ver isso aqui. Nós ainda fazemos de maneira incipiente, né? Construção modular, alvenaria estrutural, né, que a gente usa muito ainda em habitação popular e é muito pouco utilizado. O pessoal fora do Brasil não sabe nem o que é isso, né? Usa muito sistemas industrializados. Concreto em bloco, então, é nosso aqui, né? O pessoal lá chega com tudo pronto nas obras. Robótica, né? Guindastes autônomos, robôs, alvenarias, a gente praticamente não tem isso no Brasil. Controle em tempo real, treinamento da mão de obra, né? Como eles têm muita tecnologia, muito equipamento, é um treinamento muito qualificado e isso é valorizado, né? A gente não, a gente aqui é muito manual, né? A gente vê muitas coisas, tudo que está aqui, eu acho que de alguma maneira alguém já usou ou usa em alguma obra, mas isso não é uma característica da indústria, né? São pontos específicos, né? De modo geral, eu decidi comparar com a China, que eu acho que é onde a tecnologia está fácil, disponível e é só ir buscar, né? É só comprar e trazer, né? Tem alta de industrialização comparado com a gente, a produtividade deles é muito elevada, a velocidade de execução é altíssima. A gente cansa de ver vídeos, né, que eles gastam bastante tempo no planejamento, no projeto, na pré-construção fora do canteiro para chegar no canteiro e montar, né? Enquanto a gente faz o contrário. Usa muito tecnologia e não é só a construção civil, é em tudo. Eu tive recentemente lá no Sinduscom, Fratel, o pessoal todo, e eles, essa professora, Ana Maria Castelo, ela fez uma apresentação para nós muito bacana, falando sobre todo tipo de sistema industrializado que a gente tem e comparando o uso disso do Sudeste com o Brasil. Na verdade não muda muito, né? O que mostra para mim isso daqui? A tecnologia é conhecida, tá? Todo mundo conhece, não é um bicho de sete cabeças, não é ciência de foguete, nada disso. Só que ela não é sistemicamente utilizada na indústria. Ela é eventualmente utilizada em um projeto, muito por iniciativa do incorporador, muito por iniciativa, talvez, da construtora que convence o projetista a fazer de uma forma diferente, mas não é uma preocupação da indústria. Ou seja, né? A industrialização não é uma novidade. São técnicas, produtos, acho que assim, tudo a gente já viu aqui há 20 anos atrás fazendo em alguma obra algum tipo de industrialização, né? Técnicas, produtos, processos que já estão em uso por várias empresas, mas não é uma característica da nossa indústria. Nossa indústria é fragmentada. As consultoras não possuem, na maioria, né, mão de obra própria para executar, depende de fornecedores. Em grande parte são pequenas e médias empresas que eles não têm condições ou não têm interesse em mudar a tecnologia. Eles fazem daquele jeito e a margem deles é estreita, estão cada vez mais apertados porque o custo da mão de obra deles também sobe, o preço a gente tem que segurar. Não há motivo para que esses subcontratados sejam disruptivos nos processos. Aqui nós estamos falando de fazer uma iniciativa disruptiva, parar de fazer do jeito que a gente faz e começar a fazer de uma forma diferente, porque se a gente fala, não, vamos continuar fazendo da mesma forma, então nós vamos ter que trazer mais gente, nós vamos ter que treinar as pessoas, não existe. Essa não é mais uma opção para nós. Isso vinha sendo indicado há 20 anos atrás e hoje nós estamos nesta realidade. Não existe essa mão de obra para ser treinada. As pessoas não querem vir para a nossa indústria da forma como ela é hoje. Então nós temos que mudar. É o que aconteceu com o agro, né? O agro teve um crescimento de 100% de produtividade. E se ele não tivesse mudado a forma de fazer, mecanizado, ele não estaria atraindo mão de obra que ele atrai, e ele não estaria produzindo o que ele produz. Estaria fazendo da mesma forma como ele fez. Mas a gente hoje faz isso, a gente passa pelas fazendas e vê aquelas máquinas espetaculares trabalhando sozinhas, né? Um engenheiro tocando, pouca gente ali executando o trabalho que uma máquina pode fazer.
É isso que a nossa indústria tem que fazer. E nós temos que fazer essa mudança sistêmica, né? Desde a concepção do produto. Tem que começar lá, no projeto. O incorporador. Nós temos que pensar nesses novos materiais, na padronização, em novas metodologias. É uma indústria. E isso deve ser feito todos juntos, parceria. Começando lá atrás dos projetos. Entender que operar com menos trabalhadores e mais tecnologia, novos equipamentos e métodos, é a única forma de a gente aumentar a produtividade. E se a gente conseguir aumentar a produtividade, se a gente conseguir trazer mais tecnologia na indústria, valorizar o trabalho de uma maneira diferente, a gente vai atrair gente. E aí a gente pode sim pagar melhor, porque são pessoas melhores qualificadas, como fez a indústria do agro, que eu acho que é um exemplo mundial, o agro brasileiro. Né? Eu acho que a gente tem condição, a gente conhece tudo que está acontecendo, né? Em termos de tecnologia, a gente pode trazer, e é o que nós temos que fazer. A contínua qualificação é necessária, nós temos que continuar fazendo, como eu falei para vocês, nós mesmos temos essa iniciativa de ter o instituto para isso, mas a gente sabe que essa não é a nossa solução. A solução passa pela transformação da indústria como um todo. É isso aí. Obrigado, gente. Eu gostaria de fazer uma primeira pergunta, inicialmente para o Matheus. Né? Bom, Matheus, você colocou de uma forma muito clara tudo aquilo que é importante dentro do contexto, as dificuldades que a gente está vivendo, e a gente estava conversando com você, o Davi, lá fora, falando que a gente vê a construção hoje ciente de que ela precisa mudar, que o caminho é industrialização, mas nós temos que fazer essa transição. Esse bate-papo de hoje é sobre transição. Né? E que a gente coloca a construção como se fosse um paciente no hospital do SUS, né? E a gente vive aquele sufoco, que tem hora que falta médico, tem hora que falta remédio, como é que faz? Né? Então a pergunta é a seguinte, quais são os principais desafios que você acha que a gente enfrenta nessa transição para poder, de uma forma mais suave, menos áspera, chegar na industrialização plena? Paulo, obrigado pela pergunta. Eu, sinceramente, não sei se há uma forma suave de fazer essa transição. Porque é o que a gente tem tentado fazer há 20 anos. Eu tenho um exemplo na cabeça. Eu lembro quando a gente fez, acho que foi em 2013, a norma de performance. Foi 2013? Desempenho. E, lógico, muitas empresas já construíam respeitando aquelas regras, mas muitas não era uma característica da indústria. Muitas empresas não faziam fornecedor, tinham uns subcontratados também que não produziam daquela forma, fabricação de caixilhos, para um exemplo. Né? E veio uma norma e todo mundo teve que se adequar. De uma hora para outra, a indústria mudou e passou a ser diferente em termos de desempenho do produto. Né? Eu acredito mais nesse tipo de abordagem, porque a gente tem que entrar num processo onde entende que a indústria é a cadeia completa, desde a concepção do produto até o desempenho do produto, né, como foi bem apresentado, né, muito bem apresentado, como a gente vê aqui nessas fachadas, por exemplo, que a gente consegue substituir de uma maneira muitas vantagens, até estética, o produto, e você consegue montar de uma maneira muito mais inteligente do que construir. Então eu penso que a gente tem que, na verdade, encarar o problema de uma maneira muito trilha de carreira, que você colocou muito bem, tem que e precisam ser feitas, né, para mostrar para os jovens que a indústria é atrativa, mas a mudança, eu acho que nós temos que ser um pouco mais firmes, né, e começar. Nós estamos atrasados no caminho. Perfeito, Matheus, excelente. Gente, só levantar a mão. Alexandre, por favor,
Primeiro, parabenizar, viu, Zaga? Eu gostei muito quando eu vi o modelo do evento. O espaço está maior da discussão do que de... Acho que está muito rico, eu tive vários insights, inclusive do pessoal que comentou da plateia, parabenizar vocês. Eu entendo que tem um problema, hoje eu vou falar como pela USP, né, Universidade de São Paulo, onde eu estou atuando lá como professor há mais de 20 anos. Né? Eu acho que tem um problema radical. Né? A gente educa, a Chalita está aqui também, né, que é professora lá, a gente educa o aluno para não inovação, a gente é o contrário. Então como é que a gente vai esperar do engenheiro que ele vai falar de industrialização? Nós temos um problema, eu só queria fazer uma complementação da China, lá muda a educação muito rápido. Eu fui lá naquele prédio também em 2011, né, nós fomos numa viagem nos Estados Unidos, em Nova York, dá até vergonha de falar daquele lá, onde ficam as Torres Gêmeas, né, ele falou o nome direitinho lá, eu esqueci o nome lá, o One Tower, né. E qual o problema? A nossa grade curricular, na USP, e deve ser na Mauá, deve ser no Mackenzie, a gente sai da faculdade aprendendo a construir em concreto armado, ponto. Né? E a gente não consegue mudar com velocidade a grade curricular, é um problema. Nós temos disciplinas até hoje lá de ferrovias, portos, eu não tenho nada contra. Mas, poxa, o engenheiro não vai sair para fazer, poderia ser uma pós-graduação. E aí a gente não tem nada de inovação, por exemplo, fachadas, nem chega, não tem disciplina disso. Os professores que dão, eles dão um jeitinho. Tem as aulas lá de tecnologia, outro dia a Valéria falou, mas pode fazer isso? Não, pode. Mas a gente sai um pouquinho da emenda para conseguir mostrar alguma coisa. Eu acredito que o que foi mostrado, o Brasil é muito grande, tem muita empresa, né? A gente está aqui privilegiado aqui, né? no setor. Eu acredito que a gente tem que investir em educação. O engenheiro, quando ele fica atento e esperto, ele já está com quase 30 anos. Porque ele aprendeu só a estrutura de concreto armado e alvenaria de vedação em massa. Como é que você quer que ele saia da faculdade entusiasta de painel, de fachada pré-fabricada? Então eu acredito que assim, eu acho que o C3, o Sinduscom, entendi as iniciativas setoriais, mas se a Tegra não fizer, eu acho que a iniciativa privada, né, se você da Tecnofaz não fizer, que você vai comer um cupim lá em casa, viu, para ensinar meu pessoal a projetar. Mas se a Tegra, se a Calas não fizer, se a Bueno Neto, a HTB não fizer programas, por exemplo, você falou dos 5.000 cadeiras, eu posso falar na USP, diminuiu drasticamente os alunos da graduação de engenharia civil, porque tem que chegar às 7 horas lá para estudar, tem 9 disciplinas, eu não sei como fiz até hoje, né? Na pós nós vamos fazer 9, a gente fez 9, todo mundo que está aqui, 7. Esse índice é quase oficial, tem 50% de queda na procura de vagas por engenharia no Brasil. Deve ser essa ordem de grandeza, mas eu quero dar um dado. Você que está na Mauá, na pós, a pós baixou muito também, sabe, Davi? Eu tive no Mackenzie agora, que meu irmão está dando aula lá, tem poucos alunos. A USP, que a gente devia estar lotado, o curso de PGP, que era a Chalita da aula lá, não formou 2 turmas. Nós tivemos que repaginar o curso. Eu estava falando com o Marno outro dia, a Gafisa, quando ele estava lá, ela incentivava os alunos a estudar e pagava uma parte do que eu sei que vocês fazem, eu vou pedir para vocês falar das iniciativas. A Cirela incentivava o cara a estudar, a Tarjab, né, do Carlos, e outras, eu vou esquecer, tá, Método, a sua lá, como eu estou lá há 20 anos, a gente sabia, perguntava para o aluno, ele falava, não, a empresa me paga 30%, 40%, tinha que assinar um contrato mesmo, apesar de você falar que é saudável você ensinar a pessoa a sair, claro, não podemos pensar nisso, mas com um curso de pós-graduação de 2 anos, existia um contrato, você lembra, né, Chalita? O engenheiro tinha que assinar, porque você vai pagar 2 anos para ele estudar uma parcela de R$2.000, então tinha um plano de retenção, certo, Marno? Ele tinha que ficar um tempo Você lembra, Marno, na Gafisa? Tinha que ficar um tempo lá para justificar o investimento. Eu acredito que hoje não dá para mudar a escola. Se a gente não consegue mudar a USP, a Mauá, a Mackenzie,
tem que ser pós-graduação. Minha pergunta para vocês, eu acho que a Tecnofaz entra também aqui, tem 4 construtoras, né, incorporadoras, mas eu também acho que qual que é o plano, por exemplo, para até ter insights para as outras empresas? Por exemplo, vocês têm no orçamento um indicador de qual porcentagem que a Tegra ou a HTB investe por ano pode chamar de qualquer coisa, né? Educação, treinamento, qualificação. Se existe também incentivo das pessoas fazerem, porque assim, se a gente não incentivar eles a fazer pós-graduação, nós vamos continuar saindo da faculdade fazendo o Stack Strauss, pô, né? Não vai estar na faculdade. Então, eu queria saber de vocês, praticamente, lógico, rápido, o C3 eu já entendi, o Sinduscom, o Secov, mas a empresa de vocês, assim, para o pessoal ter os insights. Eu sei que a Tegra tem um programa, tá, mas eu queria rapidamente que vocês falassem qual é o incentivo que vocês estão dando para a gente, não é governo, eu acho que é a iniciativa privada que é o início. Deixa eu só fazer um complemento, professor. Primeiro, acho que essa autocrítica, essa autoavaliação que você fez, ela é importante, né? Assim como nós estamos fazendo também na indústria, essa autoavaliação e autocrítica, né? Nós temos um problema muito sincero. Mas nós também temos esses problemas, fazemos esses ativos todos, mas eu acho que o nosso problema é maior, né? É como você disse, onde estão os engenheiros? Meu filho, eu tenho 3 filhos, mas um dos meus filhos decidiu fazer engenharia civil. E eu não sabia, que era para me dar orgulho, olha só. E ele foi para Mauá para fazer engenharia civil. Quando ele estava no 2º ano, eu falei, puxa, eu vou colocar ele numa obra para começar a estagiar. Para começar a entender um pouco da indústria e tudo mais, né? Bom, quando chegou 9 meses depois, ele pediu as contas do estágio. E aí passou um tempinho, ele chegou em casa e falou, pai, eu preciso falar com você. Eu falei, o que foi? Eu não quero mais ser engenheiro civil. Eu falei, puxa, já comecei a ficar preocupado, que ele vai querer ser. Aí ele falou, não, mas como assim, filho? Deixou, não quer mais por quê? Ele falou, não, pai, eu não quero ser engenheiro civil, não gosto da profissão, não gostei do trabalho, eu quero fazer outra coisa na vida, não é isso. Eu falei, mas você está estagiando, é um estágio, você não está ainda formado, você ainda vai ter muita coisa a aprender a fazer. E ele falou para mim, mas eu vi o que os seus engenheiros fazem, eu não quero ser igual a eles. Aí ele me matou. E aí ele virou engenheiro de automação e controle. E está muito bem. Então eu acho que realmente é o que você falou. Tanto na faculdade quanto na indústria, é o tal do falta do sex appeal aí, alguém disse, né? Você não tem atratividade na nossa indústria, o trabalho não é atrativo. Como disse o Fratel, a gente está lá, né, enchendo laje, como diz minha filha, né, que eu sou um pedreiro com diploma. Assim, fazendo a mesma coisa, minha filha é arquiteta. Tem essa velha rixa. Mas assim, a gente precisa realmente reinventar a indústria. Para a gente ter gente querendo ir lá para a universidade fazer engenharia, e na nossa parte, com certeza, a gente vai brigar para atrair essas pessoas, complementar, dar apoio. Isso eu não tenho dúvida. Muito bom ponto. Já matei, parabéns pela palestra. Obrigado. Achei o evento muito rico no debate. Sim. E acredito que você poderia comentar sobre as suas impressões e falar das ações também da BN, né? Eu achei o evento incrível. Pegou num ponto e foi muito oportuno, né? Você vê que tem esse momento, né, que nós estamos sofrendo na indústria pela baixa produtividade na indústria. A gente percebe aqui pelas conversas a importância de fazer um trabalho integrado na cadeia produtiva e não somente isolado, como a gente tem feito, na verdade, até hoje, né? As entidades todas. Mas acredito que isso aqui foi um grande passo, pode ser um grande passo para a gente começar a tentar pensar de uma maneira diferente. Muito bem.